Vamos trazer as primeiras do Furacão com Vincenzo Dalicani, porque o Atlético foi a São Paulo, perdeu para o Palmeiras e se complicou na tabela de classificação. Uma ótima tarde para você, Vincenzo. Boa tarde, TT, muito boa tarde aí aos amigos, boa tarde também ao ouvinte que nos acompanha, tanto pelo rádio quanto pelo YouTube. Pois é, o Furacão foi a São Paulo, enfrentou o Palmeiras, perde por 1-0 com um gol do Endrick logo no começo da partida e se complica nessa briga aí pela vaga na Copa Libertadores. O Atlético agora é o 7º colocado da competição, já era 7º antes da partida, se mantém na 7ª colocação, mas a diferença é que agora tem 4 pontos a menos do que o 6º colocado, o Flamengo, tem 53 pontos e um jogo a menos. O Atlético Mineiro é 5º colocado, tem 53 pontos também e tem os mesmos 32 jogos do Atlético, então o Atlético contra os seus adversários diretos deixou escapar essa vantagem. Agora são 4 pontos, 2 partidas para conseguir chegar. O Furacão vai ter que vencer pelo menos 4 das suas últimas 6 partidas no Campeonato Brasileiro para conseguir uma vaga na Copa Libertadores. Isso porque a probabilidade de classificar com 61 pontos é de 90%. Então o Atlético tem que atingir pelo menos os 61 pontos, segundo o levantamento da Universidade Federal de Minas Gerais, do Departamento de Matemática, que também coloca as chances do Atlético, que eram de 46% antes da bola rolar lá em Barueri, agora são de 27% de classificação para a Copa Libertadores. Então diminui a porcentagem, diminui a probabilidade, o Atlético com chances mais remotas nesse momento de se classificar para a Copa Libertadores de 2024. O Furacão que teve um jogo até ok contra o Palmeiras. O Atlético toma um gol no começo da partida, gol do Endrick, um belo gol, lançamento do Rafael Veiga. O Endrick sai de frente com o goleiro Bento e toca por cima para fazer 1-0, mas o Atlético teve volume de jogo. O técnico Wesley Carvalho fala disso, o Atlético conseguiu ter volume, mas não conseguiu concluir as jogadas em gol. Concluiu uma vez com o Vitor Bueno, outra vez com o Bruno Zapelli, mas nada que assustasse tanto assim o goleiro Everton, que só fez 2 defesas em toda a partida, as 2 em chutes de fora da área. O Palmeiras continua assustando, o Mike tem uma cabeçada por uma bela defesa do Bento no segundo tempo, o Atlético tenta pressionar até o Palmeiras, mas não tem tanto sucesso. E aí, 2 acontecimentos muito complicados para o Furacão, 4 na verdade. 2 cartões amarelos, um para Lucas Esquivel, um para o zagueiro Kaká. Os 2 estavam pendurados, não enfrentam o Fortaleza nesta quarta-feira na Arena da Baixada, às 8 horas da noite. Então 2 zagueiros, o Esquivel lateral esquerdo, mas que vinha sendo utilizado como zagueiro, e o Kaká zagueiro, os 2 suspensos. E aí o Kaique Rocha, zagueiro também, sentiu o músculo posterior da coxa e também está fora da partida. Vai fazer exames ainda hoje na representação do Atlético, mas deve estar fora da partida, é quase certo que não joga contra o Fortaleza. Então Kaique Rocha, Esquivel e Kaká desfalcam o Atlético. 3 das 5 opções para a zaga do Furacão nesse momento da temporada. O Furacão vai ter o Thiago Heleno, que também tomou cartão amarelo contra o Palmeiras, está pendurado para essa partida contra o Fortaleza, mas pode jogar, e aí vai ter que apostar ou no Matheus Felipe, que não entra em campo desde aquele empate em 3-3 contra o Cruzeiro na Arena da Baixada, ou no zagueiro Marcão, de 17 anos, que nunca jogou profissionalmente. E pelo menos são os 2 que vêm sendo relacionados pelo técnico Wesley Carvalho para montar esse esquema defensivo, que conta com a volta do Coelho. É verdade, o Coelho estava suspenso, volta a jogar na partida contra o Fortaleza, e o Bruno Pérez também voltou a ser relacionado depois de um mês de recondicionamento físico. Ainda passa por esse processo, ainda trabalha na sua forma física, mas voltou a ser relacionado e pode ser a opção do técnico Wesley Carvalho. Outro jogador que sentiu foi o Pablo, músculo posterior da coxa também, estava disputando uma bola e imediatamente sentiu, levou a mão à coxa e pediu a substituição. O Pablo, outro atacante que seria reserva no Atlético depois da lesão do Vitor Roque, ele era reserva, se tornou titular, sente a lesão, e aí o Wesley Carvalho vai ter que escolher entre Rômulo, William Bigode ou Arriagada para jogar contra o Fortaleza na quarta-feira. O escolhido no sábado foi o Arriagada, jogou bastante tempo, conseguiu ter uma atuação ali pelo Atlético, ele que não é titular do Furacão há exatamente um turno contra o Fortaleza no Castelão, agora pode voltar a ser titular do Atlético contra o mesmo Fortaleza na Arena da Baixada. O Arriagada que nunca completou, na verdade completou uma vez só
90 minutos na sua carreira em uma partida, quando ainda pelo Colo-Colo, então nunca completou 90 minutos em uma partida pelo Atlético. Também é preocupante, um jogador que pode ganhar status de titular agora com a lesão do Pablo. Então o Furacão com muitos problemas para encarar o Fortaleza, pressionado pela tabela. O Alexandre Matos falou depois da partida contra o Palmeiras, a gente vai ouvir todos os detalhes dessa entrevista do Alexandre Matos aqui no Bate Pronto daqui a pouquinho também, mas o Furacão que agora se representa hoje, se prepara também hoje e amanhã, e aí joga contra o Fortaleza na quarta-feira às 8 horas da noite, para tentar um último respiro, se assim vocês queiram, por uma vaga na Copa Libertadores de 2024. A situação está complicada, mas o Atlético também tem uma sequência mais fácil, digamos assim. São dos 6 jogos que restam nessa tabela do Campeonato Brasileiro, 5 times brigam contra o rebaixamento. É a segunda menor média dos adversários de pontuação no Campeonato Brasileiro, perde para o Atlético Mineiro, está à frente na tabela do Brasileiro. Mas o Furacão, então, tem uma tabela mais fácil, precisa vencer pelo menos 4 desses 6 jogos, fez isso em 2018 e 2019, venceu 4 jogos e empatou 2 na última sequência do Campeonato Brasileiro nesses 2 anos, mas o Furacão agora que enfrenta o Fortaleza, então, para tentar mais um respiro nessa briga pela Libertadores de 2024. Volto aí com vocês, TT. E nessa reta final agora, depois da derrota diante do Palmeiras, todo jogo vai valer ouro pro Furacão. O Atlético complicou nesses 3 jogos aí contra os paulistas a sua situação, a sua ambição no campeonato. Porque teria no mínimo ter vencido o São Paulo na Arena, né? No mínimo, era dos 3 jogos, você fala assim, Corinthians e Palmeiras é fora, tal. Na minha opinião, a conta ideal seria ganhar do São Paulo, porque era em casa, e pelo menos empatar com o Corinthians. A derrota para o Palmeiras, acho que estava no pacote aí de resultados previsíveis, porque o Palmeiras está brigando pelo título do campeonato. Mas foi muito ruim o desempenho, em 9 pontos ganhou só 1, né? Aí compromete toda a ideia de chegar à Libertadores. Você vê que o Atlético se afastou da briga pela Libertadores justamente porque fez só 1 pontinho em 9, enquanto os adversários todos somaram muitos pontos nessas 2, 3 rodadas aí que a gente teve, né? O Flamengo ganhou do Fortaleza ontem, por exemplo, lá em Fortaleza, de 2-0, com autoridade, né? E é o adversário que o Atlético vai ter agora na quarta-feira. E não pode vacilar contra o Fortaleza, até porque o Fortaleza é dos adversários que estão para trás o único nesse momento que pode atrapalhar até os planos do Atlético num eventual G7 aí, se bem que não adianta nada, porque vão ser 6, né? O Fluminense e o São Paulo que estão atrás do Atlético já tem vaga na Libertadores e assim, eles não vão passar o Atlético, eu acho, né? Mas até podem passar, mas daí também não interfere, porque se eles passarem o Atlético cai de 7º para 8º, né? E daí vai ser G7 e o Atlético vai estar fora do mesmo jeito. E o pior é que o Atlético, mesmo vencendo essa rodada de quarta-feira, ele não volta pro G6, né? Então não. As coisas começaram a ficar um pouco mais complicadas. Há 3 rodadas a gente jamais falaria isso, né? Então, a gente estava falando que o Atlético ia conseguir tranquilamente essa vaga para Libertadores, porque vinha mantendo um futebol um pouco mais regular. O duro é quem que vai tirar, né? Então, os você 6 times que estão acima estão jogando mais. A diferença do Atlético pro Flamengo são 4 pontos, que é exatamente 2 pontos contra o São Paulo que deixou ganhar e os pontos lá que perdeu, né? Podia ter trazido 2 empates de São Paulo, tava com esses 4 pontinhos aí, ou ter ganho pelo menos do Corinthians, né? E do São Paulo, porque quando você quer ir pra Libertadores, tem que ganhar fora. Agora... E tem que ganhar dos times que, né, aparentemente são favoritos, por exemplo, né? E um detalhe, na próxima quarta-feira, depois de amanhã, a gente vai ter Flamengo e Palmeiras. O Flamengo tem jogos a menos, ele tem um jogo no Maracanã contra o Bragantino, né? Isso que eu ia falar, Flamengo, Bragantino tem jogo a menos. E além de tudo, né, pra piorar a situação, né, é o quebra-cabeça do Wesley Carvalho aí pra essa rodada, porque por mais que o Atlético volte a jogar em casa, ele não vai ter o Pablo
Vai ter o Arriagada, né, que entrou. Eu jogaria com o Rômulo, né? Porque o Arriagada... Vai ter que repensar o setor ofensivo. Sem Vitor Roque e sem Pablo, não vai com o Arriagada também? O Arriagada, olha, me desculpe, assim, a gente sempre cobrou aqui, mas e o Arriagada e tal, não sei o que, mas o Arriagada mostrou que ele entrou ainda menos da metade do primeiro tempo, né? Quando o Pablo machucou. O Arriagada mostrou porque ele às vezes não é nem relacionado, né? Jogou absolutamente nada. Olha, o Atlético eu tenho anotado aqui um lance do Arriagada aos 36 do primeiro tempo em que o Everton pegou tranquilamente. Mais nada. Se for pra jogar o que ele jogou lá em Barueri, aí é melhor nem ter ele no banco, né? Porque daí você é obrigado de repente a colocar ele pra jogar. Arriagada está para José Rodrigues? Putz, o Arriagada jogou mais bola que o José esse ano. Ele fez um gol de letra contra o Azures. O primeiro toque dele na bola foi um gol de letra, né? Contra o Azures mesmo, né? Contra o Foz. Foi contra o Foz, né? Claro que ele tem margem pra evolução, lembro, assim como Azures, os garotos. Né, foi no 5-0, né? Assim como os garotos ali do banco, mas claro que ele tem essa margem pra evolução, é um garoto jovem e tudo, mas é que o Atlético tá numa situação emergencial e ele não vai ter a zaga. Ele não tem zagueiro. Né? Porque o Esquivel e o Kaká estão suspensos, Kaique Rocha se machucou, talvez não jogue, ele vai ter de opção o Matheus Felipe. O Thiago Heleno não tá fora também, não? Não, só o Thiago Heleno. A zaga tem que ser Thiago Heleno e Matheus Felipe, não tem outro jeito. Mas daí não tem lateral, não tem zagueiro. Bruno não, Pérez não vai tem. ter que jogar. Mas daí volta o Coelho, né? Vai jogar com o Coelho na lateral direita, o Fernandinho de líbero e o Hugo Moura no meio, é o que tem. O Vinícius Cauê, né? Pode jogar, né? Na lateral esquerda. Canóbio, mas daí vai jogar com o Canóbio e Coelho nas alas, né? Não, mas ele vai ter que jogar com Vinícius Cauê na lateral esquerda, vai ter que Thiago Heleno e Matheus Felipe, porque é a única dupla que ele pode formar, e o Coelho ou o Canóbio pelo lado direito, né? Aí ele opta ou por um ou por outro. Acho que vai ser essa a formação da defesa. O Fernandinho e o Eric. O Vinícius Cauê foi terceiro zagueiro na base em vários momentos. Ele fazia uma dobradinha. Mas a essa altura não tem que nem discutir se ele vai ser terceiro zagueiro. Ele tem que jogar. Ele tem que estar lá, né? Ocupando espaço. Vai ser escalado. O que ele vai fazer, aí é outro problema, entendeu? Tem que preencher o buraco. Até porque com o Wesley os jogadores estão fazendo várias funções diferentes. Porque realmente, certamente, né, também faltou um pouco de planejamento nisso, mas muita coisa saiu da curva pro Atlético porque ele foi perdendo vários jogadores importantes e ficou carente em várias posições, né? As laterais aí são as principais posições em campo que o Atlético acabou perdendo jogadores importantes. A defesa também, né? Porque hoje você não tem muita opção além do Matheus Felipe e do Marcão, de 17 anos. Então o Atlético tá recorrendo aos garotos que até estão entrando em algumas partidas, porque ele olha pro banco e ele não tem, né, quem colocar. Ele não tem um jogador que vá substituir a altura, que esteja pronto. Não que não seja bom, mas que não esteja num processo adequado para fazer essa transição pro profissional e resolver o problema do time em campo. E o problema maior de tudo isso é o seguinte, né? O Fortaleza é um bom time. É um time bem arrumadinho. É um time que vai ser muito difícil do Atlético bater jogando mesmo na arena, com todos esses problemas. Então, se empatou com o São Paulo, né? Pois é.